Irmãos, estamos lendo Romanos, capítulo 15, versículo 30. Existe essa expressão que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, né? Já fizemos isso semana passada. Se o Senhor permitir, nessa semana eu encerro esse conjunto de reflexões. Paulo fala: luteis juntamente comigo nas orações a Deus. Luteis comigo nas orações. Semana passada propus para os irmãos esse desafio, né? E cada um tem que considerar isso. Para mim, oração, ele é um exercício que não é para mudar Deus. Nosso Deus, louvado seja Ele mesmo, Ele é perfeito, Ele é eterno, Ele é sábio, Ele é cheio de misericórdia, cheio de amor. Né? No dia que Deus for mudado, porque eu orei, esse Deus ficou muito pequeno. Esse nosso Deus é um Deus perfeito em todos os seus caminhos. E isso precisa encher nosso coração de muita confiança e fé diante dele. Então, nós oramos, não é para mudar o coração de Deus, nós oramos para que ele mude o nosso coração. O exercício de oração na nossa vida é um exercício para que o Senhor encontre em nosso coração um caminho de transformação. Então, a oração é um dos instrumentos espirituais que o Senhor tem de falar aos nossos corações e de nos mudar e nos transformar. Semana passada, encorajei os irmãos a considerarem que a oração ela tem esse papel fundamental, né, de transformar nossa vida e nosso entendimento e nos espiritualizar. Né? Nós oramos porque reconhecemos que há um Deus que é espírito. Nós oramos porque reconhecemos que as coisas são decididas na dimensão espiritual. Qualquer coisa que eu possa resolver sem a atuação de Deus e do seu Espírito, eu não preciso orar, eu levanto e faço. Mas a Igreja de Deus crê que tudo se dá e perpassa primeiramente na dimensão espiritual. E é por isso que nós oramos. Porque nós reconhecemos que o nosso Deus é Espírito. E como o Senhor fala ali para a mulher samaritana, que Deus é Espírito e importa que todo aquele que se aproxima dele tenha uma realidade espiritual. É espiritual. E talvez essa seja um dos grandes fracassos da igreja nos tempos de hoje. Somos muito pouco espirituais. Inclusive nos nossos instrumentos e ferramentas, entre aspas, de espiritualidade. Nós usamos elas para confirmar e fortalecer coisas naturais em nós. O Senhor, ele precisa expandir nosso entendimento. Então, qualquer um que já pegou avião sabe, né? Tem aquelas instruções antes da gente sair voando aí. Tem aquelas instruções da aeromoça, né? Então, uma das instruções que parece ser óbvias, mas muito importantes, é que em caso de despressurização do avião, né, máscaras de oxigênio cairão do teto, né? E primeiro coloque em você, para depois colocar em qualquer outra pessoa. Não tente ajudar uma outra pessoa se você não estiver preparado para isso. Então, antes de você olhar para o seu filho e falar, eu preciso colocar uma máscara nele, coloque a máscara em você em primeiro lugar. E a oração tem esse objetivo. Deixar o nosso coração piedoso, respeitável, adequado, para lidar com as pessoas e as situações ao nosso redor. Não é incomum, na minha história, isso aí é o que mais tem, né? Não sei a sua, de nós tentarmos ajudar, tentarmos fazermos coisas e não estarmos preparados espiritualmente para lidarmos com isso. Então a gente acaba até atrapalhando as situações ao invés de ajudar. Nós temos boas intenções, mas nós não nos preparamos para lidar com elas. Isso porque nós não temos o hábito de orarmos, de nos prepararmos espiritualmente, de enxergarmos e discernirmos as coisas na perspectiva espiritual. Então é o conselho de Paulo a Timóteo: cuida-te de ti mesmo primeiramente e da doutrina. Então, antes da gente ficar olhando muito para os lados, preocupado muito com os filhos, com os irmãos, com as situações, cuida-te de ti mesmo. Olha para a sua vida, se preocupa com a sua vida, preocupa com a sua realidade espiritual, né, antes de tentar fazer qualquer coisa. Quando nós pensamos aqui, quando Paulo fala, luteis nas orações em favor de mim, nós não podemos perder essa importante e desafiadora palavra que nós estamos em guerra, né? É lutar. Nós não estamos aqui de colônia de férias, nós não estamos aqui de camping, nós não estamos a passeio. A nossa vida na terra ainda
Não é uma vida regalada, tranquila. O Senhor nos salvou para o reino dele e tem nos convidado para participar das batalhas e das guerras que ele tem contra o diabo e contra os espíritos malignos. Por isso faz completa conexão, né, com Efésios 6, quando Paulo fala, observe, a nossa luta não é contra sangue e carne. Se você tem olhado para situações dessa vida e olhado pessoas, homens, você está errado. Você, como igreja de Deus, você não está observando adequadamente. A nossa luta não é contra homens. Nossa luta não é contra sangue. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os principados do ar, contra Satanás e seus anjos. E como que lutamos contra a verdadeira luta? Como adentramos por ela? Se não é esse conselho de Paulo. Fiquei tentado a entrar para isso, mas aí nós perderíamos muito tempo. Não sei se perder tempo seria a palavra adequada, mas nós mudaríamos um pouco o foco, né? Mas a armadura de Deus é fundamental para aprendermos a orar. Porque ali, como lemos em Efésios 6, se você não se cingir com a verdade, se você não colocar a couraça da justiça, se você não calçar o evangelho da paz, se você não levantar o escudo da fé, se você não usar a espada da palavra e colocar na sua cabeça o capacete da salvação, então, que batalha você vai entrar? Você vai fazer o quê? As suas boas ideias, sua narrativa, sua persuasão, seu dinheiro, essas coisas não têm poder para lutar no mundo espiritual. Então, o Senhor ele fala, aprenda uma coisa, vocês precisam aprender a lutar. Se nós não estamos lutando, se nós estamos distraídos com respeito a esse assunto, se você não tem lutado pelo seu casamento em oração, se você não tem lutado pelos seus filhos em oração, se você não tem lutado pela comunhão dos irmãos em oração, sinto dizer, você não está lutando. Você está fora da guerra. Porque a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é espiritual. Então, os irmãos já conhecem essa expressão, eu ouvi há pouco tempo, falou que um campeão de pôquer que falava isso. Ele fala assim, ó, sempre numa mesa do pôquer, numa mesa, né, aquele jogo de baralho, sempre na mesa do pôquer, sempre tem um pato. Né, aquele que é o mais frágil e aquele que vai perder o dinheiro rápido. E aí ele vai dizer assim, rapidamente você precisa descobrir quem que é o pato da mesa. E eu vou te dizer uma coisa, se você não descobrir rápido, o pato é você. Se você não descobrir rápido qual que é o problema que está acontecendo, é você que está sendo vulnerável e fragilizado no processo. Penso que oração é a mesma coisa, irmãos. Quanto nós gastamos de energia brigando com a nossa esposa, discutindo com ela, tentando persuadir e lutar na esfera da razão, na esfera da alma, tentando brigar, e a gente tem nossos mecanismos de ataque, nossos mecanismos de defesa, nossos mecanismos de agressão. Quantos de nós tentamos devolver para o outro mecanismo de agressão? Então, você me machucou, vou te machucar também, na expectativa de que as coisas se mudem ou mudem numa perspectiva humana, natural demais. Paulo fala, a nossa luta é contra situações espirituais. Se seu marido está preso com olhos de adultério, lascívia, devassidão sexual, o problema não é ele em si, o problema são os espíritos que têm dominado a vida dele. Então nossa luta não é contra ele em si, porque ele é apenas um fantoche, ele é uma marionete. Ele é alguém que está sendo induzido e enganado por espíritos malignos. Então nós precisamos aprender a ver como que lutamos contra essa situação. Então, irmãos, há uma luta. A Bíblia não foge desse assunto. Há uma luta pela supremacia e a vontade do Senhor entre nós. Assembleia, povo de Deus, corpo de Cristo. E nós ficamos na fofoca, na discussão por trás, tentando ver se nessas coisas a gente consegue resolver os problemas. Não. Nós só vamos resolver os problemas, nós só vamos permitir que o Senhor seja entronizado nessas realidades se nós adentrarmos nessa luta como soldados de Cristo. E essa luta, ela é espiritual. Então, irmãos, quando Paulo fala luteis em oração, é um desafio muito grande para nós. Cada um de nós foi chamado para se envolver na guerra do Senhor. Há uma batalha pelo testemunho do Senhor nessa terra. E como facilmente somos distraídos. Então, que o Senhor fale ao nosso coração, que você reveja essas coisas, que eu tenha essa coragem
de rever meus hábitos, meus costumes e ser sincero diante do Senhor. E nessa manhã, o Vico até leu Daniel 7, né? Eu queria trazer alguns pontos de reflexão, bem rapidamente, no livro de Daniel. Porque o livro de Daniel, ele é um livro muito especial para nós, né? Assim, de uma forma geral, até o incrédulo conhece as histórias, né? Dos amigos que são libertados da fornalha. Todos, até os incrédulos conhecem a história de Daniel na cova dos leões. E é um livro muito espetacular nesse sentido, né? Um livro gostoso de ler, com exceção dos capítulos proféticos, a gente acaba não entendendo nada, né? Mas é um livro muito estratégico, talvez para entendermos o tempo em que estamos vivendo. Por quê? Porque ali, justamente nessa época, Jeremias, Daniel e Ezequiel, profetas que pregam e profetizam ao povo de Israel, ou os judeus especificamente, né? Porque Israel já tinha sido dispersado. Os judeus ali de Jerusalém, eles foram invadidos por Nabucodonosor e pela Babilônia. Então nós temos, em especial, Lamentações de Jeremias, que é um livro inteiro escrito do profeta lamentando a destruição da cidade. Jerusalém foi destruída. A casa de Deus, o templo, foi destruído. O templo de Salomão não existe mais. Os utensílios da casa do Senhor foram todos levados. Os príncipes, os melhores ali de Jerusalém, foram levados para a Babilônia como escravos. A maioria do povo, o povo pobre, foi disperso. Tudo destruído. E nesse contexto, o Senhor ele pega Daniel, ele é o profeta dentro do palácio do rei, né, da Babilônia. Ezequiel, ele é um profeta que profetiza lá no rio Quebar, numa região da província da Babilônia, mas ele está longe da capital. E Jeremias é o profeta que fica em Jerusalém. Então, Jeremias é o profeta que fica no meio dos destroços e das ruínas, profetizando para aqueles ali. Mas me parece que é muito significativo entendemos que Daniel é um livro onde nós olhamos e falamos alguma coisa deu errado, as coisas saíram do controle de Deus, o povo de Deus está todo disperso e pior, eles foram levados como escravos a uma terra da confusão, Babilônia, né, do radical Babel, confusão. Tudo muito confuso, está difícil de entender. Quando nós olhamos para trás, os símbolos e os valores do testemunho de Deus estavam muito claros. Hoje está tudo muito confuso. Será que as coisas escaparam das mãos de Deus? Será que alguma coisa foi além do poder e do controle de Deus? Nessa perspectiva, o livro de Daniel é muito rico para nós. Porque é um livro que o Senhor tem muito cuidado de deixar claro que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E esse é um testemunho que o próprio rei Nabucodonosor dá quando ele se converte da loucura dele e se arrepende e crê no Senhor. Agora eu vejo e eu sei que o Deus Altíssimo é o Senhor sobre todas as coisas. É o Senhor dos exércitos do céu e dos reis da terra. E Ele faz tudo conforme a sua vontade. E ninguém pode perguntar para Ele, que fazes? Ninguém pode perguntar para Ele, por que o Senhor fez isso? E não foi essa sentença que Daniel fez para Nabucodonosor para ele se arrepender antes que ele entrasse naquele estado animalesco? Aprenda, Nabucodonosor, que os céus governam. Há alguém sentado num trono. Ele governa sobre todas as coisas. Aprenda a enxergar isso. No meio da confusão, no meio dessa mistura, no meio dessa destruição, mais necessário é que os nossos olhos sejam abertos para entender que no meio da confusão, Deus está sentado no trono e Ele governa sobre todas as coisas. Qual que é o desafio que temos? Nós olhamos para a confusão e nós nos confundimos, nós desanimamos, nós nos perdemos. E nesse sentido, Daniel e seus amigos podem nos servir como uma referência importante de pessoas que venceram e testemunharam do Senhor no meio da confusão. Então, só uma palavra de oração. Senhor, nós queremos ser como aqueles bem-aventurados que podem andar nessa terra dizendo que não foi sangue nem carne que nos revelou o teu Filho e a tua vontade,
mas foi o teu poder e a tua misericórdia sobre nós. E é isso que pedimos, Senhor, que o Senhor se revele a nós. Não tem nada novo do que eu estou falando ou do que eu vou falar. Não há nada novo para quem já creu no Senhor e conhece a tua palavra. Mas tudo pode ser novo nessa manhã. E tudo pode ser renovado e tudo pode ter um valor diferente no nosso entendimento e na nossa fé. E essa é a nossa expectativa, que o Senhor ressignifique a tua palavra no nosso coração, avive a nossa fé e nos faça te enxergar de uma forma mais próxima, mais correta e mais profunda. Por isso, fala aos nossos corações nesse tempo, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos é, eu acho que 10 em 10 estudiosos de Daniel começam com essa observação. Está em Daniel capítulo 1, versículo 8. Se os irmãos puderem deixar suas Bíblias abertas em Daniel, nós vamos ler alguns versículos e nós vamos ficar aqui tentando buscar clareza para a nossa fé. Então Daniel foi levado cativo para a Babilônia, mas no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, nós temos essa importante informação da história de Daniel que revela seu coração. Daniel, capítulo 1, versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Quando nós falamos de luta em oração, e essa necessidade que temos de vestir a armadura de Deus, para que oremos e estejamos preparados para os dias maus, porque é muito importante, irmãos, e nós temos que ter esse preparo espiritual. Efésios 6, quando fala de batalha e de armadura, Paulo não está prometendo uma vida sem luta. Paulo está prometendo uma vida que fica inabalável quando vem a luta. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Para que quando o dia mau se manifestar na sua história, você permaneça inabalável. Então, até mesmo orarmos para que não tenhamos dias maus, é neném, é juvenil, é criança. Criança espiritual, criança infantil nas coisas do Senhor. O que nós temos que orar é falar, Senhor, me dá a capacidade de que quando vierem os dias maus, eu tenho uma fé e uma condição de ficar inabalável e de pé diante dessas situações. Porque nós vamos perder pessoas que nós amamos, vão acontecer desventuras na nossa história, vão acontecer situações no nosso emprego, na nossa saúde, no nosso trabalho. Isso vai acontecer. Não há uma promessa que nós vamos viver numa redoma e numa bolha, que nada de ruim vai acontecer com um cristão. A promessa de Deus para o cristão é: eu tenho poder e força espiritual para que nada dessas coisas te derrube. Então, Daniel, ele foi levado para a Babilônia, ele foi levado escravo. Eu acho que o Clandeir uma vez até falou sobre isso, e muitos estudiosos dizem isso, porque uma vez que Daniel foi colocado para estar na presença do rei, então ele entrava nos quartos, nos salões, nos pavilhões reais, onde estavam as suas concubinas, as suas princesas, e quem lidava com Daniel era o chefe dos eunucos. Então muitos estudiosos vão afirmar que Daniel e aqueles que foram levados para essa situação, eles foram castrados. Daniel era eunuco, para poder andar ali entre as mulheres e o palácio do rei. Então, Daniel não é uma pessoa que tudo deu certo na vida dele. Ele saiu de onde ele morava, da casa dele, da terra dele, dos parentes dele, foi levado como escravo, foi colocado no meio de uma confusão, mas profeticamente Deus já havia falado para os pais de Daniel, porque Daniel significa isso: Deus é o meu juiz. Eu tenho alguém que julga as situações. As coisas não estão soltas nesse mundo. Nós não temos uma situação que as coisas vão acontecendo e Deus não está vendo nada. Deus é o meu juiz, e isso que significa Daniel. Daniel, ele chega nessa confusão, chega nessa mistura, ele é colocado, porque Daniel fazia parte da elite cultural, social de Jerusalém. Então, Nabucodonosor traz esses jovens para perto dele, para aprender a cultura judaica. Daniel, ele olha para aquele palácio, olha para aquela situação, ele poderia falar: beleza, já que eu estou aqui, vamos viver a vida como a Babilônia fala que nós podemos viver. Negativo.
eu não vou me contaminar com essa terra, porque eu não faço parte disso. Sou povo de Deus, estou aqui, mas não pertenço a esse mundo. Muito importante, irmãos, processo de santificação para nós. Sem santificação não há poder espiritual. Uma vida comprometida com as coisas dessa terra é uma agressão àquele que nos chamou à sua santidade. Por isso que mencionamos tantas vezes isso. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. É por isso que Tiago 4,4, Tiago vai falar adúlteros, infiéis. Vocês têm sido amigos do mundo. E quando você escolhe ser amigo do mundo, você escolheu ser inimigo de Deus. É difícil negociarmos isso, irmãos. É difícil flexibilizarmos isso. Quando o Senhor nos chama a termos uma vida de luta em oração, uma das primeiras coisas que precisa acontecer conosco é ter clareza daquilo que é Babilônia e aquilo que é Jerusalém. Aquilo que é de Deus e aquilo que é do inimigo. Porque se nós não tivermos essa clareza, nós somos engolidos pela mistura. Somos engolidos pelo engano. Viramos uma contradição ambulante. Nós fazemos coisas que se o Senhor mostrar um videozinho, a gente fala, uai, mas assustei, ué. Eu faço isso, eu falo isso, eu penso isso. Muito distante da santidade e da consagração que Deus deseja de nós. Então, se no Velho Testamento o Senhor fala para o povo de Israel, sede santos, porque eu sou santo, no Novo Testamento Pedro fala isso também. Em 1 Pedro, capítulo 1, Pedro fala, sede santos, porque eu sou santo. Deus está ordenando o seu povo. Por isso, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos aqui em peregrinação, nós estamos em passagem. O Senhor tem permitido que estejamos num ambiente muito hostil para o cristão, muito hostil. Se o mundo é confortável para você, alguma coisa de muito errado está acontecendo com você e comigo. Se eu estou me acostumando à Babilônia, se eu quero viver muitos anos na Babilônia, alguma coisa prendeu meu coração. E eu não posso me levantar como um soldado do Senhor e lutar em oração de uma forma adequada se o meu coração ama as coisas do ambiente que cativou, que levou cativo o testemunho de Deus. A glória de Deus está como se aprisionada. É o texto que o Vico leu de Romanos 1,18. Porque a ira de Deus se manifesta dos céus contra todos aqueles que detêm a verdade de Deus na injustiça. Então, irmãos, o que Daniel escolheu para a vida dele é o primeiro passo, e ele é absolutamente pessoal, intransferível. Se eu quero me envolver com a guerra do Senhor, eu preciso me separar. Se eu não me separo, sabe o que acontece? Eu começo a me afeiçoar e eu começo a ceder às paixões e às influências babilônicas. E eu começo, então, a ser um babilônico. Então, olha que interessante o testemunho de Daniel. Se os irmãos lerem Daniel capítulo 4, olha que bonito, irmãos. Versículo 8. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Isso Nabucodonosor dizendo. E no qual ele reconhece em Daniel o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Então, se os irmãos depois olharem aqui capítulo 5, versículo 11, já passou uma geração, já morreu um rei, já veio outro rei, que agora é Belsazar, e esse rei também dá testemunho de Daniel. Capítulo 5, versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E só para fechar esse raciocínio, Daniel capítulo 6, ali já o outro rei, rei Dario, aqueles que queriam arrumar ciladas para destruir a vida de Daniel, né? Todos nós conhecemos a história, proíbe qualquer pessoa do teu reino de orar para qualquer outro Deus que não seja o seu. Então, versículo 13, quando eles informam o rei Dario sobre Daniel, então eles falam, então responderam e disseram ao rei, esse Daniel,
que é dos exilados de Judá. É a etiqueta. Esse aí não é nosso. Esse aí está aqui na Babilônia. É poderosão. Daniel foi colocado como presidente dos presidentes pelos reis, mas ele não é nosso. Esse aí é dos exilados de Judá. Esse aí é um dos escravos que veio morar aqui. E é isso, irmãos, que deve ser a nossa etiqueta para com o mundo. Nós não somos desse mundo mesmo, não. E sobre mim repousa o Espírito do Deus Santo. Eu me posiciono, eu me separo. E que seja uma afronta mesmo para a promiscuidade, para a idolatria, para a incredulidade. Que haja esse testemunho em nós, irmãos. Sobre ele repousa o Espírito do Deus que separa, o Deus Santo. O Deus que Daniel falava, isso eu não como, isso eu não bebo, isso eu não faço parte disso, não faço. Mas por quê? Porque eu não sou daqui. Eu não sou desse mundo. Não pertenço a isso. João 15, o Senhor vai nos dizer isso. Vocês não precisam ficar com medo ou perplexos, porque o mundo vos odeia. Antes de odiar vocês, o mundo odiou a mim. E o mundo vai odiar vocês, sabe por quê? Porque vocês não pertencem ao mundo. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo não odiaria vocês. Mas uma vez que eu chamei vocês e tirei vocês do mundo, o mundo vai odiar vocês. Aí nós ficamos naquela politicamente correto. Nós queremos agradar as pessoas da Babilônia. Nós queremos ser populares, queremos que as pessoas gostem de nós. E nós perdemos nosso coração. Que haja esse testemunho na sua vida e na minha vida. Nessa pessoa repousa o Espírito do Deus Santo. Essa pessoa é diferente. E o mundo vai virar, esse aí é crente. Esse aí fala que tem um Deus que é santo. O que é santo? Cada um pode, nem a gente relativiza as coisas. Quando o mundo bajulou Daniel até a hora que eles fizeram um ataque para tentar matá-lo. Pedro vai dizer, em 1 Pedro 4, que antes de convertermos, nós éramos cúmplices dos incrédulos em orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. E agora que nós nos convertemos, os incrédulos estranham que nós não concorremos mais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então é claro, irmãos, nossa vida precisa testemunhar valores de um outro mundo e de um outro reino. Se isso é confuso, nós já estamos bem adequados na Babilônia. Bem misturados. É confusão. Nós pregamos uma coisa e vivemos outra. Nós falamos de uma coisa e sentimos outras. Então as pessoas ao nosso redor, elas falam, não bateu. Essa é a primeira coisa, irmãos. Você quer lutar em oração? Sem santificação, você não está apto para isso. Se o seu coração ama e está repousando na Babilônia, esquece que você se torna um soldado inútil. A segunda coisa que eu queria dizer para os irmãos, super rápido, é Daniel capítulo 1, versículo 17. Daniel, aqui a palavra do Senhor fala o seguinte: esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu a ele inteligência de todas as visões e sonhos. O Senhor Deus deu a Daniel dons, talento e ministério, como ele deu para outras situações e outros dons. Então chegamos no capítulo 2, aquela crise do rei Nabucodonosor, que teve um sonho que lhe perturbou muito, que ele chama os magos e os encantadores do seu reino e fala, eu quero que vocês interpretem um sonho que eu tive. Os magos, muito espertinhos, né? Eles falam, claro, conta o sonho que nós interpretamos. O rei, muito mais esperto que os espertos, falou, mas aí, se eu contar o sonho para vocês podem falar o que vocês quiserem. Como é que eu vou saber que vocês estão interpretando certo? Não vou contar, não. Eu quero que vocês contem o que eu sonhei. E aí eles falaram, impossível. E é interessante porque os magos falam assim, isso só é possível para os deuses, mas eles não habitam entre nós. O que você quer está numa dimensão que foge do nosso poder e do nosso controle. Os espíritos malignos têm uma dimensão muito limitada de poder.
E Daniel fica sabendo disso. Na verdade, Daniel fica sabendo da pior forma possível. Quando chega um executor na casa dele, falou, vem cá. Ele falou, o que foi? Você vai morrer. Falei, vou morrer por quê? Não, porque o rei já deu uma sentença aqui, ninguém soube, nós vamos matar todo mundo. Ele falou, não, me dá um tempo, eu nem sabia. Me dá um prazo. Então, olha que interessante, versículo 17 do capítulo 2. Daniel fala, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Quem tinha o dom? Daniel. A quem Deus deu a inteligência e a visão dos sonhos? A Daniel. No final, quem que Deus revelou? Daniel. Porque Daniel que tinha esse dom. Mas no meio desse processo, Daniel ele pede oração para os seus irmãos. Não é uma vida independente. Não é uma vida que, se eu tenho, eu não preciso de ninguém. Deus me deu. Eu não preciso de irmãos, eu não preciso de ajuda. Eu não preciso depender de outras pessoas. Porque esse ministério é meu. Esse dom e essa capacitação Deus deu a mim. É até a mesma aplicação que Paulo faz aqui em Romanos 15:30. Lutem em oração diante de Deus em favor de mim. É um coração humilde. É um coração que reconhece que depende de outros. Eu tenho um dom, o Senhor me chamou para um serviço, mas eu preciso aprender a orar com outros irmãos. Irmãos, orem comigo, me ajudem. Não quero andar sozinho, não quero trilhar esse caminho sozinho. Eu não quero servir ao Senhor. Deus me deu, mas eu preciso aprender a olhar para os meus irmãos e minhas irmãs e ombrear em oração, em dependência. Essa é a segunda coisa, irmãos. A nossa luta, ela tem uma dimensão individual, mas ela também tem uma dimensão corporativa. Nós precisamos aprender a encontrar irmãos e irmãs em oração e de oração. Nós precisamos aprender a nos unir em oração. Nós precisamos aprender a ter um bom hábito de gastar tempo orando uns com os outros, buscando do Senhor uma dependência e uma manifestação corporativa acerca dos seus interesses. A terceira coisa que eu queria dizer para os irmãos está aqui em Daniel, capítulo 9. Versículo 2. Muito conhecido também, né? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com orações, súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. A terceira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que quem luta em oração diante de Deus, ora baseado na palavra de Deus. É mediante a revelação da palavra de Deus, mediante as profecias da palavra de Deus, mediante a revelação da vontade de Deus que se dá pela palavra, que nós temos um caminho de ousadia para orarmos diante dele. O que acontece conosco hoje em dia é que nós acabamos tendo tanta confusão na nossa fé, é que nós começamos a orar a Deus agredindo a própria palavra dele. Nós oramos a Deus pedindo e falando coisas para Deus que Deus fala assim, mas você já leu na minha Bíblia que o que você está pedindo eu não vou fazer? Você está lendo, como o Vico falou hoje, mas você está lendo as profecias? O que você está pedindo para mim? Daniel, ele lê a palavra de Deus, ele entende as sentenças de Deus e ele passa a orar, alinhado, se comprometendo e se submetendo à palavra de Deus. Então, irmãos, se nós lemos que esse mundo jaz no maligno e o Senhor em breve trará uma sentença a esse mundo, você vai orar para esse mundo melhorar? Não vai melhorar. É muito importante termos clareza das profecias, das sentenças da palavra do Senhor. Muito importante. Porque, inclusive, em Ezequiel 14, depois os irmãos leiam lá, 4 vezes o Senhor dá essa expressão para Ezequiel. Ainda que um desses homens, Jó, sempre confundo, né? Jó,
Noé ou Daniel se apresentassem diante de mim para rogar, eu não ouviria. Então, é muita bobagem nossa pensar que vai ter um camarada, uma irmã, um irmão, que tem tamanho poder e autoridade, que a oração dele é tão poderosa, que ele pode inclusive orar contra a vontade de Deus e Deus se render a isso. É um absurdo pensar isso. É uma afronta à soberania de Deus. É uma afronta ao Senhor. E pode reparar, acaba acontecendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem está no centro e não a vontade de Deus. Então, na verdade, é a minha vontade que determina a vontade de Deus. Eu, como homem, eu, como mulher, eu então determino as coisas. Aí nós fazemos uns recortes, nós entendemos mal as Escrituras, porque muito pode, diante do Senhor, a súplica do justo. Aí nós começamos a achar, então, que se alguém que é justo, e aí nós teríamos que entender o que significa isso, orar a Deus, mesmo que Deus não quisesse fazer o que ele iria fazer, falar, tá bom, por causa de você eu vou fazer isso então. Porque muito na sua casa, a oração de um justo. Mas não é isso. O próprio Senhor está falando, nem se Daniel pedisse, eu ouviria. Não vou mudar os meus caminhos. Não vou mudar a minha palavra. Então, irmãos, prestem atenção. Esse capítulo 7 que o Vico leu lá na frente, um pouquinho antes, o Daniel está tendo essa revelação e essa visão, que o anticristo fará guerra contra os santos e vai prevalecer. Lá em Apocalipse 13, vai dizer que as nações vão adorar o anticristo. João vê aquela meretriz bebendo e se embriagando com o sangue dos santos. Aí o que nós vamos fazer? Vamos juntar aqui, vamos orar para não acontecer isso, Deus. Mas como isso, irmãos? Agora, o Senhor, eu só fazer esse pequeno parêntese. O Senhor Jesus nos encoraja. Ore para que você possa escapar. Eu não sei o que significa isso, mas o Senhor fala, ore. Mas entenda, faça como Daniel, leia a Bíblia e fala, Senhor, se isso em breve vai acontecer nesse mundo, tira meu coração dessas coisas, porque é banco quebrado. Eu pegar meu dinheiro e colocar numa instituição que está quebrada, não vai voltar esse dinheiro. Abre os meus olhos, Senhor, se revele a mim. Porque quando lemos que vai tocar uma trombeta e 1/3 da humanidade vai morrer, o que a gente está esperando desse mundo, irmãos? Esse mundo cambaleia como um bêbado, balança como uma rede de dormir, porque as suas iniquidades, o seu pecado pesa sobre esse mundo está fadado ao julgamento de Deus. E o Senhor nos chamou para nos tirar disso. Gálatas 1:4. O Senhor Jesus morreu por nós para nos desarraigar desse mundo. Nós fomos tirados do império das trevas, fomos transportados para uma outra realidade. Então, essa perspectiva que a igreja vai orar para esse mundo todo ser salvo, qual dimensão e de que maneira, também é uma oração que agride as palavras proféticas. Isaías 13:12, quando Isaías está falando sobre o dia do Senhor e sobre aquele momento, ele fala assim, naquele dia, os homens serão mais escassos do que o ouro mais puro de Ofir, que era a coisa mais rara, mais valiosa que existia naquela época. E o Senhor está falando, haverá um momento que esse mundo ele entrará em tantas guerras, serão travadas tantas batalhas, os homens começarão a morrer de uma forma tão impressionante, de tantas maneiras que nós nem sabemos. Guerras, pestes, cometa que cai do céu, nós não sabemos. Mas a questão para nós, irmãos, é o que você espera? Quando você lê a Bíblia, você faz como Daniel, meu Senhor, eu entendi pela profecia. Não tem futuro esse planeta. Vou ajoelhar, vou jejuar, vou orar, vou colocar panos de saco, porque o Senhor precisa iluminar o meu caminho e o meu entendimento. Eu preciso lutar em favor da vontade de Deus e não lutar contra Deus. Que loucura é essa? Como é que eu vou orar contra as profecias? Contra as sentenças que o Senhor tem colocado para esse planeta? Outra coisa que eu queria dizer para os irmãos, também expressão muito conhecida, está em Daniel capítulo 6, onde
onde tem a sentença do rei Dario, né, falando da proibição, né? E ali se revela a nós esse costume que Daniel tinha. Esse hábito, esse costume de alguém que tem o Espírito do Deus Santo. Então, versículo 10 fala: Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aí ele vai dizer o que ele fez. Mas falam muito meu coração, e eu queria que os irmãos considerassem, isso me parece alguma coisa vital para que sejamos bons soldados de Cristo e estejamos engajados nessa luta em oração. Essa expressão bonita aqui, né, que Daniel, 3 vezes ao dia, se punha de joelhos e orava ao Senhor, com as suas janelas abertas em direção a Jerusalém. Em direção a Jerusalém. Então, de alguns caminhos que existem, né, de possibilidades para interpretar essa analogia, essa figura de Jerusalém nas Escrituras, a que eu mais aprecio é o testemunho do Senhor. Jerusalém, nas Escrituras, tipifica o testemunho de Deus nessa terra. Aquilo que as pessoas veem, o testemunho do Senhor aqui. É por isso que louvado seja Deus, por isso que lá no final de Apocalipse, uma Jerusalém desce do céu, uma nova Jerusalém estabelecida nessa terra, porque o testemunho do Senhor será manifesto, né, por toda a eternidade nesse planeta. Nessa situação aqui, apesar de Jerusalém estar em ruínas, apesar da casa de Deus estar destruída, apesar do povo estar todo disperso, não há mais sacerdotes, não há mais ofertas, não há mais cultos, não há mais sacrifícios. Daniel, quando se ajoelhava para orar, ele abria sua janela em direção àquilo que testemunha do Senhor. O Senhor Jesus, ele critica, por exemplo, em Lucas, né, aquele fariseu que orava de si. Oração de si para si não tem valor nenhum diante do Senhor, certo? O Senhor, no Sermão do Monte, ele critica aqueles que oram para que os homens o escutem orar. Então também o Senhor fala assim, esquece. O Senhor, isso aí esquece. Você quer ser visto dos homens? Você ora no canto da praça, você ora em voz alta, para que os homens te vejam? Esquece. Tiago 4,3, né, temos essa informação que nós todos conhecemos, quando o Senhor usa Tiago para dizer: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem ao Senhor para satisfazer os seus prazeres. Esquece. Você orar ao Senhor, colocando você como centro, é uma desonra àquele que te chamou para a guerra dele. Então nós às vezes confundimos isso. Nós estamos no centro e oramos para que Deus venha para a nossa causa. Mas as Escrituras dizem que é exatamente o contrário. O Senhor Deus está no centro e nós lutamos pela causa dele. Então, quando oramos pela salvação de pessoas, nós abrimos nossa janela em direção ao testemunho de Deus. Quando nós oramos para o Senhor nos dar o pão de cada dia, nós oramos em direção ao testemunho de Deus. E não para que o Senhor aumente a minha barriga. Quando eu oro ao Senhor para que Ele me dê saúde, é porque eu quero servi-lo com integridade física. Não porque eu quero viver na Babilônia até os 120 anos. Quando nós oramos, que não é em direção ao testemunho de Deus, essa oração ela bate no teto e volta. Porque ela é uma desonra ao Senhor. Ela não conecta com a eternidade. Eu continuo no centro. Eu continuo olhando para mim, os meus interesses, a minha vontade. Então, irmãos, quando oramos, esse assunto é fundamental. Fundamental. Os irmãos lembram dessa crítica lá em Ezequiel? Quando o próprio Senhor fala para o profeta, fala assim, eu procurei entre os profetas, entre os príncipes, entre os sacerdotes, eu procurei uma pessoa que estivesse na brecha orando por Jerusalém. Quantas ele encontrou? Quantas? Nenhuma. Ninguém. Você se aproxima de Deus para orar, você não pergunta para Ele o que para Ele é caro.
Você não ora, Senhor. Cantamos no final dessa reunião. Seja glória, honra e louvor. Você não ora e fala, Senhor, como hoje, segunda-feira, dia 13, eu posso, através das minhas obras e da minha atitude, te dar glória, te dar honra e te dar louvor. Aí o Espírito Santo fala assim, você tem certeza? Eu posso tocar? Eu posso mudar a sua agenda? Nós cantamos hoje que Ele seja o nosso universo e que Ele seja os nossos sonhos, nossa vontade. É isso mesmo? Você tem certeza disso? Ou você amanhã, de uma forma muito atabalhoada, você fala, Senhor, estou precisando disso, me livra disso, meu filho está assim, minha mãe está assim, e eu falo, ok, e a minha glória, e o meu testemunho? Onde que entra nessa história? Abrir nossas janelas do coração em direção a Jerusalém, irmãos. Essa é a oração que conta. Essa é a oração que tem valor eterno. Essa é a oração que muda a nossa vida e enche nosso coração de propósito. E não ficamos correndo atrás de outras coisas. Porque, irmãos, os irmãos podem reparar, nós somos muito pequenos. Já reparou isso que você é pequeno? Olha lá, nunca nos viu na vida, já estava, quem que é esse cara para falar que eu sou pequeno, né? Mas você já reparou que você é pequenininho? Você não sabe nem o que está acontecendo com o seu corpo nesse exato momento? Algum parente seu que não está aqui nesse salão, você não sabe o que está acontecendo? Mas você já reparou que na hora que a gente vai orar, a gente se limita às coisas que nos doem? Nós aqui, até hoje, eu não ouvi ninguém falando assim, irmãos, vamos orar pela guerra na Ucrânia? Aqui entre nós não aconteceu isso. Irmãos, vamos orar pela tragédia do litoral paulista, que morreu lá 50 pessoas e daí está um monte de família sem teto e sem... Irmãos, vamos orar aqui pela pandemia lá nos Estados Unidos, dessa droga sintética aí que deixa os homens zumbis, lá da Filadélfia, vocês já viram os vídeos desses? Ketamina, nem sei o nome dos negócios. 300 pessoas morrem por dia nos Estados Unidos de overdose. Vamos orar pelo Congo? Vocês já viram um documentário que tem na Netflix chamado City of Joy? 48 mulheres do Congo são estupradas por hora no Congo. É uma terra de ninguém. 48 mulheres são estupradas por hora no Congo. E esse documentário mostra um homem que criou um ambiente para proteger as mulheres. Porque é uma terra que não tem rei, não tem presidente, não tem nada, são só as gangues. E ai da mulher que cair na mão desses homens. Mulheres amarradas em árvore por semanas, sendo estupradas dia e noite. Você ora por isso, eu oro por isso. E não é que nós deveríamos orar. Nem pela Ucrânia, nem pelo Congo, nem pela overdose dos Estados Unidos. Entenda o que eu estou querendo dizer. Nós não temos condição, irmãos. Esse mundo é uma desgraça. O mundo jaz no maligno. Como nós oramos? Qual que é a oração sincera que deveria ser o guarda-chuva de tudo que nós oramos? Venha a nós o teu reino, Senhor. Volta, Senhor Jesus. Porque quando essa terra tiver conhecimento da tua glória, vai acabar tudo isso. Vai acabar o estupro, vai acabar a overdose, vai acabar a fome. Vocês viram algum vídeo desses índiozinhos lá da Manaus, esses Yanomami? Vocês viram a tragédia que é esses índios magrinhos e morrendo de fome aqui no nosso país? A questão para nós, irmãos, não é que é impossível qualquer um de nós resolver o problema do mundo. Quem vai resolver o problema do mundo é o nosso Senhor Jesus. E quando ele vai resolver isso? Quando ele voltar. Por isso a igreja ora para que a Babilônia seja destruída e que Jerusalém seja reconstruída. Qualquer oração fora desse desejo de Senhor, vem, toma o que é teu de direito, termina com a dor desse planeta. Como o ser humano está sendo humilhado, destruído por Satanás. Senhor, venha o teu reino. Vem, faz tua vontade nessa terra como ela é estabelecida no céu. É por isso que em Isaías 62, versículo 6, o Senhor fala assim, eu sobre os muros de Jerusalém eu pus guardas, que de dia e de noite não param de clamar. Estão diante do Senhor, fazendo-o lembrar, para que Jerusalém novamente se torne o louvor do Senhor nessa terra. E o encorajamento é esse no texto, versículos 6 e 7.
Ore, faça o Senhor lembrado, não esmoreça. Senhor, a tua igreja clama, volta, termina com o mal. Mas nós não queremos que o Senhor termine com o mal, nós só queremos que o Senhor termine com o meu mal. Aquilo que me dói, aquilo que me incomoda. Aí eu oro. Aí eu peço para o Senhor orar. Porque eu preciso de oração. Isso aqui está doendo muito a mim. Isso talvez sejam orações que não abrem suas janelas em direção ao testemunho do Senhor. Um soldado de Cristo que não está interessado na glória do Senhor, do general do exército, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida. É o que Paulo fala para Timóteo. O único objetivo do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou. O Senhor é o meu general e eu estou aqui vestindo a armadura de Deus para te servir até o fim. Nosso tempo acabou, irmãos. Eu tinha outras coisas para falar. Eu queria terminar dizendo para os irmãos uma última coisa. Se os irmãos abrirem aqui em Daniel capítulo 10... Temos essa situação com Daniel aqui, quando ele fala no versículo 1, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. E aí nós vamos chegar aqui na continuação do texto, já no capítulo, um pouquinho mais para frente, né? Daniel ele entende alguma coisa que captura o coração dele. Se os irmãos lerem versículo 3, fala: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram essas 3 semanas inteiras. Quando chegou aqui no versículo 12, Daniel então ele tem uma visão, passou esse tempo. Daniel tem uma visão de um filho, semelhante ao filho do homem, vindo do céu. Todo mundo estava com ele, não viu nada, foram tudo embora, e ele ficou sozinho. E Daniel, acho muito interessante, no livro todo, Daniel, ele não é dos mais fortes, né? Ele caía de medo quase toda hora, e ele via, desmaiava, não tinha força mais nas pernas. E os anjos, né, Gabriel, e esse aqui, tem que tocar nele para fortalecer ele. E aqui no versículo 12 do capítulo 10 fala: então esse anjo me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Quanto tempo teve batalha espiritual para que essa revelação chegasse a Daniel? 21 dias. Durante quanto tempo Daniel estava ajoelhado orando ao Senhor? 21 dias. E aí nós somos muito pouco perseverantes, né? Porque aqui esse anjo fala: Daniel, desde o primeiro momento que você orou, Deus ouviu. E Deus falou: vai. Mas existiu uma batalha espiritual que segurou esse processo. Existiu alguma coisa que nós aqui na Terra nós não conseguimos entender direito, né? Se alguém quiser me explicar depois, a Bíblia não conta. Como é que funciona a batalha espiritual? Espadada de fogo? Como é que funciona isso? Eu não sei. O que eu sei é que o anjo fala para Daniel: desde o momento que você dispôs seu coração a compreender e a se humilhar, Deus ouviu a sua oração. Esse é o caminho, irmãos. Aprendemos a nos humilharmos diante do Senhor e desejarmos compreender a vontade dEle. Sem isso, é bem difícil entendermos a vontade dEle. E durante muito tempo eu li esse texto errado. Eu lia que essa batalha espiritual e o príncipe da Pérsia, e depois Miguel veio para dar um bico nele,
E a gente lê isso, eu fiquei pensando que era assim, tá vendo? Daniel orou para que a vontade de Deus se cumprisse. Não é isso que a Bíblia está falando. A vontade de Deus vai se cumprir independente de qualquer coisa. Não há príncipe, não há anjo, não há potestade que tenha capacidade de se levantar contra a vontade de Deus. Como já mencionamos tantas vezes em Apocalipse 5, aquele que está sentado no trono com um livro desse planeta, ninguém do universo era digno nem de olhar para o livro. Nem de olhar para o livro. Quando Deus falou assim, tá bom, vocês querem ser o Deus desse planeta? Vou pegar o livro aqui, ó. Todo o universo abaixou a cabeça. Todo o universo, Satanás, os anjos, eles sabem, não sou digno. Eu vou ser consumido pela santidade desse Deus que está sentado no trono. Apenas o Cordeiro é digno. Jesus Cristo foi e é digno. O Deus Pai falou, toma Jesus Cristo, você é digno. Esse mundo, esse planeta agora te pertence. Você comprou a humanidade com teu sangue. Digno é o Cordeiro. O que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, é que existia uma batalha espiritual para que Daniel tivesse seus olhos abertos. O que a Bíblia está dizendo aqui é que, isso não é impressionante para você? Anjos lutando para que a revelação de Deus viesse para ele, para que ele entendesse a vontade de Deus, para que a palavra de Deus fosse aberta, não na esfera da decoreba, da razão, do homem, aquela revelação que muda a nossa vida, que nos liberta da depressão, que nos liberta do medo, do pecado, que enche nossa vida de propósito. É esse tipo de revelação que queremos e precisamos. Daniel se ajoelhou e falou, Senhor, eu preciso compreender. Mas ele fez isso assim, Senhor, eu preciso compreender. Hoje à tarde tem jogo do Galo, vou ver. Senhor, eu preciso compreender. Estou planejando aqui, daqui a 2 semanas eu vou viajar de férias. É isso que aconteceu com o Daniel. Quando o Daniel, ele teve uma clareza da vontade de Deus, e aquilo mais ou menos foi uma porta que se entreabriu no seu entendimento, quando ele começou a compreender isso, todas as outras coisas ficaram ridiculamente pequenas. Perdi a fome, perdi a vontade de beber vinho, para que me untar, para que essa aparência? Fiquei 21 dias diante do Senhor, clamando a Ele. E enquanto Daniel está lá 21 dias clamando ao Senhor, durante 21 dias tem uma batalha espiritual. Talvez, irmãos, se Daniel no meio desse processo fala assim, demorou demais, quer saber, vou voltar à minha vida. Nós não sabemos o que aconteceria, certo? O que nós sabemos é de um homem que perseverou diante de Deus. E no tempo certo, o Senhor abriu os ares e trouxe a revelação. E essa revelação vai até o final do livro, vai até o final. Começa aqui no capítulo 10, vai até o final do capítulo 12. O Senhor mostra para Daniel as coisas que hão de acontecer. Ele revela para Daniel que o povo dele está seguro na sua mão. Ele revela para Daniel que essa palavra é fiel e verdadeira. Ele revela para Daniel todas as coisas que vão acontecer, mas que todas as coisas estão debaixo da supremacia de Deus. E se isso, irmãos, nos for revelado de verdade, não na teoria, eu te garanto, não haverá lugar no nosso coração para o medo, para a depressão, para a angústia, porque o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas. Meus olhos foram abertos, o céu domina. Os meus olhos foram abertos a alguém sentado no trono. E ele não se envergonha de se chamar meu Pai. E essas coisas precisam abrir nossos olhos. Porque senão, nós vamos passar o resto da vida fazendo oração de neném. Sem nos envolver com a luta do Senhor, com a guerra dele. Você não pensa assim, irmão? Eu fiquei pensando, lendo essa situação, que privilégio que Daniel teve de ter seus olhos abertos e fazer parte da guerra de Deus. Não é um privilégio isso? Agora, imagina o Senhor voltando agora. O Senhor nos chamando agora para o seu reino. A trombeta toca, não sei. Pode acontecer 2 coisas conosco. A primeira é, joguei fora a minha vida. Nunca me envolvi com a causa de Deus. E agora eu faço o que com isso aqui? Porque Deus agora me lançou para uma situação nova e eu passei minha vida toda buscando essas coisas que todas elas escoaram da minha mão, eu perdi tudo.
E eu falo, não guerrei, não lutei. E a segunda coisa é perceber que o Senhor, ele tem uma batalha, tem um propósito, e ele tem alguns que se envolveram, e eu perdi a chance de ser um deles. Eu perdi a chance de ter meus olhos abertos, eu perdi a chance de ouvir a voz dele, eu perdi a chance de estar envolvido com a guerra dele, de lutar pelas almas perdidas, de lutar pela edificação da igreja, de lutar pela santidade. Perdi. Passou. E o Senhor não vai me esperar, irmãos, eu sinto te dizer isso. Nós não somos o biscoito do pacote. Quando o Senhor manifestar a sua vinda, pode ser que a gente fale assim, nossa, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Esses textos, Daniel, para talvez trazer essa contribuição para os irmãos do que nós deveríamos pedir ao Senhor para que Ele abrisse os nossos olhos. Vejam se o Senhor não tem deixado claro para nós, com respeito ao nosso futuro e com respeito àquilo que Ele tem nos garantido como promessas inabaláveis com respeito ao nosso coração. Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Versículo 18. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Versículo 26. Depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, falando, né, do fim da era do anticristo. Um tribunal que lhe tirará o domínio para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Como eu já falei com os irmãos, gosto muito dessa frase do início do versículo 28. Aqui terminou o assunto. Fim de assunto. Aqui termina o assunto. O Senhor reinará sobre essa terra. E Ele dará os reinos para o seu povo. E o reino dele é um reino eterno. E o reino dele não terá fim. E sabe por quê? Pouco fala isso ao seu coração? Deixa eu ser ousado. Sabe por que você está pensando no que você vai comer? Ou porque eu já estou atrasado? Porque eu estou falando demais? É porque nós precisamos de revelação acerca disso. Tem ninguém aqui que não sabe que o Senhor Jesus um dia voltará para reinar sobre essa terra. Mas talvez isso não queime no nosso coração porque não nos foi revelado. Uma vida que adentra para uma realidade tão densa sobre esse assunto que nós como igreja sinalizamos essa verdade através da nossa vida hoje. E não há tristeza, desventura, problema maior do que essa esperança. Os santos do Altíssimo reinarão com ele sobre essa terra. Que o Senhor possa nos humilhar, irmãos, e nos fazer, Senhor, eu preciso ter meus olhos abertos. Senão eu não vou conseguir lutar, eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir adentrar nessa realidade que o Senhor tem para mim e para cada um de nós. Falei também já com os irmãos,
para os irmãos considerarem, quando os irmãos pegam Apocalipse capítulo 8, versículo 1, ali é o início das trombetas. Depois os irmãos leiam esses 6 primeiros versículos de Apocalipse 8. Quando fala assim, olha, né, eu vi ali, houve silêncio no céu, quando o Cordeiro pegou e abriu o 7º selo. O Cordeiro abre o 7º selo da consumação dessa época, do final dessa terra. Os irmãos acham que eu estou contando historinha, carochinha? Os irmãos creem nisso? O Cordeiro abriu o selo. Há silêncio e reverência no céu. E ele vê então 7 anjos que estão na presença do Senhor, cada um pegando uma trombeta. Um 8º anjo, ele vem diante do Senhor com um incensário. E nesse incensário estão as orações dos santos para oferecer diante de Deus, diante do seu trono. O Senhor, então, ele derrama, ele pega esse incensário, que são as orações dos santos, e joga na terra, e ordena os anjos, toquem as trombetas. O que vocês acham que tem nesse incensário com as orações dos santos? Qual que é a oração que é contada diante do trono de Deus? Pense bem. Nós temos 2 situações aqui para cada um de nós. Se você não ora, então essa chance já acabou, né? Suas orações não estão chegando no trono de Deus. E o Senhor não está respondendo às suas orações com o envio da consumação desse século. Ou podemos estar orando ao Senhor para que eu troque de carro, para que eu melhore meu emprego, para que eu seja curado de uma doença. Eu posso estar orando ao Senhor pelo meu filho, pela minha filha, pelo casamento de um, para o casamento de outro. Se isso não estiver envolvido com o propósito eterno de Deus. Os irmãos acham que essa oração dos santos é as orações que estão no incensário? Eu tenho para mim, irmãos, que esse sinal de Apocalipse 8 é como se o Senhor estivesse falando do seu trono. Cada vez que você orou pedindo para que o meu reino viesse, cada vez que você orou para que eu fosse o rei sobre essa terra, cada vez que você orou para que eu levantasse a minha mão de poder e destruísse o mal, aqui está a resposta. Anjos começam a tocar. O fim chegou. As trombetas tocam e o Senhor executa o seu juízo contra os malfeitores e traz alívio, galardão para o seu povo. Então que o Senhor possa tocar no nosso coração. É muito mais do que, entre aspas, orar. É estarmos lutando as guerras do Senhor, engajados, comprometidos com Ele. Quando olhamos para Jerusalém, irmãos, não é isso que acontece com o Senhor? Ele chora. O Senhor Jesus chora. 3 vezes na Bíblia mencionam o Senhor Jesus chorando. A morte ali em Lázaro, porque o Senhor não tem alegria na morte do homem. A obra do Getsemane ali, quando Hebreus menciona, com lágrimas pediu ao Senhor, porque a obra da cruz nos dói. Abrir mão dos nossos sonhos nos dói. E o Senhor Jesus, como homem, chora. Mas o mais tocante é Lucas mencionar. Jesus chegando e se aproximando de Jerusalém. Ele chora. É um absurdo, irmãos, nós fazemos piada com respeito às coisas santas do Senhor. É um absurdo fazermos piada sobre a Babilônia espiritual em que vivemos. É um absurdo fazermos piada gospel e falar das coisas ridículas que nós temos visto com um sorriso no rosto. Daniel, ele chorava por Jerusalém, porque ele sabia que o lugar do testemunho de Deus não era na Babilônia, era em Jerusalém. E aí nós temos, eu não vou entrar aí, meus irmãos fiquem tranquilos. Aí nós temos Zorobabel. Sabe o que significa Zorobabel? Filho da confusão. Literalmente. Alguém que já nasceu ali na confusão toda. Mas é o Senhor que levanta alguém que nasceu no meio daquela confusão para trazer o povo dele para Jerusalém e reedificar o testemunho. Que o Senhor fale aos nossos corações, porque o Senhor está te chamando, a mim e a você, para não aceitarmos a confusão
e nos posicionarmos em favor do seu testemunho. Que o Senhor nos ensine a orarmos com as nossas janelas abertas em direção a Jerusalém. Eu te convido, irmão, no começo dessa semana, abra as portas do seu coração. Busque a armadura de Deus, que há muito tempo você não veste. E entre na sua semana, revestido de poder espiritual, pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor poder por meio da oração, né? Que o Senhor nos abençoe.